Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma fábrica de cigarros foi alvo de uma operação em São Paulo. A empresa é suspeita de sonegar mais de 150 milhões de reais em impostos. De acordo com a investigação, o grupo faturou R$ 1 bilhão nos últimos 5 anos. A fábrica fica na zona sul da capital, mas nem todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local. O estabelecimento controla outras empresas menores nas cidades de Araras, Ribeirão Preto e Vargem Grande, no interior paulista, no Recife e em Bonito, Pernambuco. Segundo a investigação, essas pequenas empresas simulam a cadeia produtiva. Todas elas foram vistoriadas por agentes do Ministério Público, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, entidades que fazem parte do Comitê de Recuperação de Ativos. O patrimônio do grupo foi bloqueado. Então não basta a gente desarticular a fraude fiscal, desarticular a organização criminosa. A nossa atuação ela tem que ser de recuperação. Então, conseguimos a constrição patrimonial desse grupo empresarial. Documentos, equipamentos eletrônicos, dinheiro em espécie e até obras de arte foram apreendidos. Todo esse material será usado no aprofundamento das investigações. Segundo os órgãos de fiscalização, apesar de dever 150 milhões de reais em impostos, a fábrica teve um faturamento de R$ 1 bilhão nos últimos 5 anos, graças ao esquema de sonegação. As marcas estão em nome de terceiras empresas, o fluxo financeiro possivelmente também correndo por outras empresas, e o próprio maquinário utilizado na fabricação também no nome de outras empresas, frustrando a cobrança. Segundo o representante da Secretaria da Fazenda, a fraude começava com a criação de empresas de fachada que emitem as notas frias. Para o Ministério Público, Frederico Pimentel é a principal figura do grupo econômico. Nas redes sociais, ele aparece como dono de um Aras em Pernambuco, mas não tem o nome inscrito como sócio do grupo econômico investigado. A defesa do empresário não foi localizada. Descobrimos que ele é quem de fato administra. Ele também criou empresas diversas para esconder o seu patrimônio e atuar ali no estado de Pernambuco, também no ramo agropecuário, onde vem enriquecendo e também é longe do alcance de credores. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Cerimônia lembra ataques às sedes dos 3 poderes. E governo dá abraço simbólico em defesa da democracia. Ministério Público Federal quer explicações da Meta sobre o fim da checagem de fatos. E ministro Alexandre de Moraes diz que as redes sociais só vão operar se respeitarem as leis do Brasil. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de perigo para chuvas intensas no país. Jogadores do São Paulo vão se preparar nos Estados Unidos para a estreia do Campeonato Paulista. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Uma idosa ficou ferida durante uma operação nas comunidades de Manguinhos e Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. 2 suspeitos morreram. Além de aterrorizar os moradores, o confronto também assustou os funcionários da Fiocruz. Barricadas em chamas. Policiais armados correm enquanto blindados avançam pela comunidade. Passageiros em pânico dentro de um ônibus. O dia de caos foi o resultado de uma operação para combater o roubo e a receptação de cargas no complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, os agentes foram recebidos a tiros. 2 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram mortos no confronto. Um outro, baleado, foi levado ao hospital. Um tiro atingiu o vidro de um prédio da Fundação Oswaldo Cruz, ali perto. Os estilhaços feriram uma funcionária que recebeu atendimento médico. Drogas, armas e munição foram apreendidas. Um drone registrou a fuga de traficantes, que, segundo a polícia, teria sido facilitada por um funcionário da empresa terceirizada de vigilância da Fiocruz. Ele foi preso.
A fundação classificou a prisão de arbitrária e informou que o funcionário fazia o trabalho de desocupação e interdição da área como medida de segurança. De acordo com a Fiocruz, os policiais entraram descaracterizados e sem autorização no campus, o que colocou funcionários e alunos em risco. Quando nós flagramos uma situação de criminosos entrando no local, qualquer que seja, nós vamos atuar. E hoje foi mais uma vez nesse sentido, estamos atacando uma organização criminosa e ao lado de toda a população. O confronto se estendeu até a comunidade vizinha, o Jacarezinho. Um dos tiros atingiu uma senhora de 67 anos. Ela foi levada ao hospital e está fora de perigo. Traficantes ainda jogaram uma granada contra os agentes, mas o artefato não explodiu. Um esquadrão da polícia isolou a área e detonou o objeto em segurança. No Brasil, cerca de 8% dos trabalhadores alternam a rotina entre o escritório e o chamado home office. Esse modelo híbrido de trabalho deve se consolidar nos próximos anos. Hoje a jornada de trabalho do Júnior é aqui, no escritório, mas amanhã vai ser em casa. Eu consigo conciliar a ida à academia, consigo conciliar o inglês, fico mais tempo com o meu cachorro também. E também consigo economizar, financeiramente, que quando eu venho para o escritório eu gasto indo no restaurante. Em casa eu consigo já almoçar em casa mesmo. O Júnior trabalha nessa empresa de tecnologia na capital paulista que há menos de um mês modernizou toda a estrutura para possibilitar o trabalho híbrido para a maioria da equipe. Dependendo da demanda, o pessoal vem ao escritório de 2 a 3 vezes por semana. Hoje é um dia desses. Segundo especialistas, esse é um reflexo de uma mudança cultural. Essa pessoa precisa vir tal dia para receber algum fornecedor ou ter alguma reunião presencial com algum cliente nosso, a gente faz um revezamento ali entre as áreas, então o pessoal sempre vai entendendo a necessidade que terá no dia do escritório e aí vem esses dias. O modelo híbrido mistura o trabalho remoto e presencial. Um estudo aponta que essa prática deve se consolidar no país, principalmente entre os profissionais com salários mais altos e que atuam em empresas mais bem estruturadas. Nós estamos falando de pessoas com nível universitário ou mais, com cursos de pós-graduação, etc., que ocupam cargos de gestão ou que ocupam cargos de profissionais técnicos. Segundo o pesquisador, empresa e funcionário saem ganhando com essa flexibilidade. As pessoas, porque crescem e se tornam mais donas de si. A empresa, porque pode daí melhor integrar o desempenho das pessoas ao resultado da empresa e não ao tempo de trabalho. O temporal que atingiu São Paulo durante a tarde deixou a cidade em estado de atenção. Houve alagamentos e queda de árvores. O Jornal da Record mostra agora as orientações para quem for surpreendido por uma tempestade. Tempestades rápidas e intensas que levam caos e destruição a metrópoles e cidades do interior e do litoral. Nessa época do ano, depois de horas de calor e sol forte, o tempo fecha, quase sempre à tarde. O céu escuro é o sinal de alerta. A partir desse momento, tudo pode acontecer muito rápido. A tempestade chega de surpresa. E quem está na rua, seja a pé ou de carro, tem que tomar decisões para não ser surpreendido por alagamentos ou correr riscos. Assim que identifica a probabilidade de chuva forte em alguma região, a Defesa Civil envia mensagens para os moradores. Mas o que fazer quando começam os raios e trovões? Se eu estou em casa, eu espero um pouquinho. Se eu estou no trabalho, eu espero para sair. Eu estou fazendo compras, permanece dentro da loja. O importante é ficar dentro de uma edificação, um teto. Porque na rua você está exposto à queda de raio, você está exposto a uma queda de uma árvore e está exposto à própria chuva. A Defesa Civil ainda orienta os motoristas como agir quando a água começa a subir. Ele tem que abandonar o veículo se a água estiver até a altura metade da roda. Agora, se a água já ultrapassou a metade da roda, ela já é capaz de arrastá-lo. Então aí nesse caso o melhor a se fazer é sair pelo vidro do carro e ficar no teto do carro, procurar o ponto mais alto do automóvel, que é o teto. A região do Brás, conhecida pelo comércio popular na capital, tem sofrido com alagamentos. Nessas horas, as lojas viram abrigo para milhares de clientes. Médicos também alertam para o risco de tentar passar a pé por áreas alagadas. O grande risco, o grande perigo é a leptospirose.
A pessoa adquirindo a leptospirose pode ter uma doença que pode ser de muito leve até mesmo muito grave e fatal. A quarta-feira foi mais um dia com fortes tempestades no estado de São Paulo. Na capital houve alagamentos e quedas de árvore. Em Ribeirão Preto, interior do estado, a água também tomou conta de ruas e avenidas. Em Peruíbe, no litoral, 3 famílias ficaram desabrigadas e pessoas tiveram que ser resgatadas de barco pelos bombeiros. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta sonoro via celular para a cidade e também para Itariri. Mais de 40 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa das chuvas. O Triângulo Mineiro é a região mais afetada. Moradores e funcionários da prefeitura se mobilizaram para a limpeza das ruas de Dom Silvério, no interior do estado. A cidade de 5.000 habitantes amanheceu coberta de lama. Pontes foram derrubadas e casas tomadas pela água. O fornecimento de energia elétrica ainda não foi restabelecido. O de água foi normalizado esta tarde. A prefeitura decretou situação de emergência. Estamos citando casa por casa, verificando qual foi o nível de impacto, se a casa foi danificada, se foi destruída, se a pessoa precisa ser removida da sua casa. Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, o temporal também provocou estragos. Um córrego transbordou e veículos foram arrastados. Minas Gerais tem cerca de 40 municípios em situação de emergência. As áreas mais afetadas ficam no Triângulo Mineiro. A Defesa Civil do Estado acompanha as condições climáticas e emite alertas para evitar tragédias ainda maiores. O monitoramento é feito em tempo real neste centro de controle. Hoje, houve alerta para o risco de transbordamento de uma barragem em Capelinha, no norte de Minas. Monitorar sobre o risco, possível risco de galgar essa barragem e ter alguma população afetada. 11 pessoas morreram desde outubro no estado. Mais de 1.200 estão desalojadas e 183 desabrigadas. No Espírito Santo também choveu forte. Centenas de pessoas ficaram desalojadas. O município de Rio Bananal, no norte do estado, foi o mais atingido. Ruas e casas foram invadidas pela enxurrada. Praticamente toda a cidade ficou debaixo d'água. De acordo com a Defesa Civil, uma barragem se rompeu. Os bombeiros foram chamados para retirar as famílias ilhadas. Em Mimoso do Sul, imóveis foram destelhados e as ruas ficaram alagadas. Na cidade de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, houve queda de árvores, inundações e estragos em comércios e residências. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de nível máximo de chuva para Minas Gerais e Espírito Santo. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem mais estados na rota dessas tempestades? Sim, Cris. Cerca de 3 estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste devem registrar muita chuva nesta quinta-feira. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. E boa noite para você de casa. A circulação de ventos, o calor e a umidade continuam formando núcleos de chuva forte sobre praticamente todo o Brasil. Em Vitória, amanhã pode cair mais da metade da chuva esperada para todo o mês de janeiro. É alto risco para novos deslizamentos, enchentes e alagamentos. Em Brasília, os temporais acontecem à tarde. Em Teresina, dia de chuva forte com períodos de sol e tempo firme. Hoje, o litoral sul de São Paulo registrou chuva forte. Em poucas horas, caiu metade do volume previsto para todo o mês. Neste momento, pelas imagens de satélite, ainda vemos nuvens bem carregadas sobre vários estados. Amanhã, a zona de convergência do Atlântico Sul, esse corredor de umidade representado pela escadinha verde, segue influenciando os temporais. Em toda a área destacada, é alto risco para tempestades, queda de granizo, ventania, alagamentos e enxurradas. No giro de temperaturas, faz até 31 graus em Porto Alegre. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, máxima de 29. Em Goiânia, 26. Em São Luís, 30. E até 35 em Boa Vista. Tempo delivery. O Fábio escolheu a cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Bem-vindo, Fábio. Até sábado, a chuva cai de forma isolada à tarde, sem temporal. As máximas não passam dos 25 graus.
A Nilza é de Barra do Choça, Bahia. Boa noite, Nilza. Até sexta, céu nublado e chuva a qualquer hora, mas sem alertas. No sábado, aumenta o risco de temporais. À tarde, as temperaturas ficam entre os 26 e os 28 graus. E você, já participou? Vamos lá, é fácil e rápido. Mande sua mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje... Lula participa de atos em memória aos ataques de 8 de janeiro, sem a presença dos presidentes de outros poderes. Apreensões de animais silvestres na rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo aumenta quase 200%. Pássaros estão entre os principais alvos dos traficantes. O presidente eleito dos Estados Unidos divulgou imagens em que o Canadá aparece como um território anexado aos Estados Unidos. Trump publicou as imagens ontem à noite numa rede social. Na primeira, o mapa dos dois países forma o mesmo território, com a mesma cor, da fronteira com o México até o Alasca. Na segunda imagem, os dois países são ilustrados com as cores da bandeira americana. Ontem, em entrevista coletiva, Trump prometeu impor tarifas contra produtos importados do Canadá e do México. Disse que poderia mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América e anexar o Canadá e a Groenlândia aos Estados Unidos. Para analistas internacionais, as propostas divulgadas nos últimos dias reforçam que Trump vai seguir as promessas de campanha e, principalmente, priorizar os Estados Unidos na relação com outros países. Autoridades da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, declararam que o país não está à venda. E integrantes da União Europeia alertaram que fronteiras soberanas devem ser respeitadas. Já a presidente Claudia Sheinbaum disse que, apesar das falas de Trump, a relação entre México e Estados Unidos será boa. Não vejo porque pode haver uma mala relação. Hoje, a equipe jurídica de Donald Trump pediu à Suprema Corte do país para adiar a divulgação da sentença marcada para sexta-feira em Nova York. O presidente eleito precisa comparecer. O objetivo é deixar o anúncio para depois da posse. Em maio, ele foi considerado culpado em 34 acusações de falsificação de registros comerciais referentes a um pagamento para uma atriz de filmes adultos. Os advogados de Trump alegam que um juiz distrital não tem poder legal para se sobrepor à imunidade de um presidente eleito. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Alexandre de Moraes libere o passaporte dele. Bolsonaro foi convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo dia 20. O passaporte do ex-presidente foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, durante a operação que investiga um suposto plano de golpe de Estado. Bolsonaro nega ligação com o possível plano golpista. O governo de Israel divulgou hoje que localizou o corpo de um dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. Youssef Al-Zayadni tinha 53 anos. O corpo dele estava em um túnel na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O exército israelense ainda encontrou evidências de que um filho dele, também sequestrado, pode ter sido morto. No dia 7 de outubro de 2023, Youssef e 3 filhos foram feitos reféns. 2 foram libertados no único acordo firmado até agora com o grupo terrorista Hamas em novembro de 2023. Hoje, em Tel Aviv, manifestantes fizeram bloqueios em ruas num apelo à libertação imediata dos sequestrados. O Fórum das Famílias de Reféns afirmou em comunicado que cada dia em cativeiro representa um perigo mortal. A entidade afirma que há condições favoráveis no momento para o resgate de todas as vítimas que estão em poder dos terroristas na faixa de Gaza. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que um acordo de cessar-fogo está muito próximo.
Em Tel Aviv, um outdoor reproduziu a frase dita ontem pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Se o grupo terrorista não libertar todos os reféns israelenses até a posse em 20 de janeiro, o inferno atingirá o Oriente Médio. Hoje pela manhã, 3 soldados foram mortos e 3 ficaram feridos durante combates no norte da faixa de Gaza. No sul do Líbano, as forças de defesa de Israel informaram ter destruído estoques de armas dos terroristas do Hezbollah. A Índia registrou 7 internações causadas pelo metapneumovírus humano. Os casos são os primeiros desde que a China detectou o vírus respiratório. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes. Olá, Silvia. Bom dia para você. Olá, Cris. Boa noite a todos. Os 7 casos foram registrados em 4 cidades diferentes da Índia. Em Gujarat, um bebê de 2 meses testou positivo e foi internado. O Ministério da Saúde tranquilizou a população, dizendo que pneumovírus humano não é algo novo e que os hospitais estão preparados para atender os casos. O vírus se espalha por gotículas respiratórias e provoca sintomas parecidos com o da gripe. Ainda não existe vacina ou medicamento específico. Vídeos divulgados na internet mostram alguns hospitais lotados por causa do surto. A Organização Mundial da Saúde disse que não há motivos para preocupação e monitora os casos. Cris e Celso. Obrigada, Silvia. Veja a seguir, piora o estado de saúde de jovem baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. No esporte, jogadores do São Paulo fazem preparação nos Estados Unidos antes da estreia no Campeonato Paulista. O Ministério Público Federal determina que dona do Instagram e do Facebook explique se fim de checagem também será válida para o Brasil. O número de animais silvestres resgatados na rodovia Fernão Dias aumentou no ano passado. Quase 200 pessoas foram detidas. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que muitas aves retiradas da natureza sejam vendidas em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Estes são trinca-ferro, espécie nativa do Brasil. 25 pássaros apreendidos durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Um exemplar desses, quando adestrado, pode ser vendido a R$5.000 para participar de competições de canto. Além de eles serem privados de voo, né, eles vivem numa gaiola de 40 centímetros, eles chegam com uma péssima alimentação, péssima higienização, então eles não têm musculatura de voo. Então a gente tem que fazer todo esse processo de reabilitação para conseguir devolvê-los para a natureza. As aves foram resgatadas na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, onde em 2024 o número de apreensões de animais silvestres aumentou 183% em relação ao ano anterior. Então a gente está conseguindo interceptar no meio do caminho, da onde caçam para onde vão vender. E São Paulo é um grande mercado consumidor e exportador. Os criminosos falsificam até anilhas de identificação do IBAMA. Entre os mais apreendidos, além do trinca-ferro, estão coleirinha, papa-capim, canário da terra, azulão, pássaro preto, papagaio e araras. Em Guararema, interior de São Paulo, a polícia encontrou 163 aves no porta-malas de um carro. Entre as espécies estavam filhotes de arara canindé, vermelha e azul, todas ameaçadas de extinção. Os policiais levaram os animais para um centro de recuperação, onde estão há 3 meses. As araras cresceram, mas continuam em tratamento para se recuperar dos maus tratos que sofreram. Em mais 2 semanas, vão para um recinto maior e só depois, conforme a recuperação delas, serão encaminhadas para o processo de soltura na natureza. Quase 4.200 animais apreendidos chegaram ao Centro de Recuperação em São Paulo no ano passado. Dos animais reabilitados, 74% já foram devolvidos ao ambiente natural. O restante, devido a sequelas permanentes, foram encaminhados a instituições de apoio. Nenhum pássaro da fauna brasileira eu posso levar para minha casa. Não, somente animais adquiridos em criadores comerciais legalizados. Piorou o estado de saúde da jovem baleada pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Ela estava no carro da família e iria passar o Natal com parentes quando foi atingida.
O pai de Juliana Leite Rangel, de 26 anos, não perde a esperança de ver a filha recuperada. A gente que é pai fica meio preocupado, né? Mas a minha esperança não acaba, não. Eu estou confiante que ela vai sair dessa. A jovem vinha apresentando uma melhora surpreendente nos últimos dias. Já tinha até começado a reabilitação. Mas, segundo o último boletim médico, Juliana apresentou febre causada por um quadro infeccioso. Ela precisou voltar a respirar com a ajuda de aparelhos. Está sedada e não tem previsão de alta do CTI. Como o médico falou, deu um passozinho atrás, né? Teve uma piorazinha. Daqui uns 3 dias vai fazer outro exame para ver a melhora dela. Juliana foi baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. A família estava na rodovia Washington Luiz, a caminho da ceia de Natal na casa de parentes. Os autores dos disparos seguem afastados. Ontem, a Polícia Federal realizou uma reprodução simulada da ação. O resultado ainda não foi anexado ao inquérito. A família de Juliana entrou com pedido de indenização na Justiça. Uma ação junto à Justiça Federal, cobrando indenização por dano moral, dano material, pensão provisória ou vitalícia, dependendo do que ficar apurado em perícia, além de danos estéticos, eventualmente, que a Juliana venha a sofrer. Foi preso no Piauí o principal suspeito de ter envenenado uma família com chumbinho na virada de ano. Francisco de Assis da Costa, de 53 anos, é padrasto de 2 vítimas que comeram arroz envenenado. Ao todo, 4 pessoas morreram. Francisco nega que tenha cometido o crime. 4 operários ficaram feridos depois de uma explosão subterrânea em Belo Horizonte. A suspeita é de que um equipamento utilizado pelos trabalhadores tenha atingido uma rede de alta tensão. As vítimas foram socorridas com queimaduras e seguem internadas. Um deles em estado grave. A caderneta de poupança fechou o ano passado com um saldo de mais de 15 bilhões e 400 milhões de reais em retiradas. É o menor volume dos últimos 4 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. A jornalista Cecília Sala retornou hoje à Itália depois de passar semanas presa no Irã. Ela foi acusada de violar as leis locais, mas autoridades iranianas não deram detalhes. A jornalista foi mantida em uma cela solitária e dormiu no chão. No Tibete, pelo menos 400 sobreviventes foram resgatados dos escombros do terremoto que atingiu a região na terça-feira. 126 pessoas morreram. A China enviou equipes de resgate. Na Ucrânia, pelo menos 13 pessoas morreram e 29 ficaram feridas em um ataque russo na cidade de Zaporídia. Durante a madrugada, a Rússia havia lançado mais de 60 drones contra Kiev. 2 pessoas morreram. Em resposta, a Ucrânia explodiu um depósito de óleo no interior da Rússia. O local funciona como base aérea. Apenas nessa quarta-feira, mais de 196 mil raios atingiram o Brasil. Vamos voltar a conversar com a Lidiane Sayuri, porque é no verão que aumenta a incidência dos raios. Lidi, quais as recomendações para a gente se proteger das tempestades, principalmente na praia? Cris, as descargas elétricas registradas na nossa atmosfera são resultado de nuvens eletrizadas, conhecidas como cumulonimbus. Os raios podem acontecer antes ou no estágio final da chuva. As pessoas devem buscar abrigo assim que as nuvens carregadas se formam. Como a praia é um local aberto, as pessoas se tornam um ponto mais alto e assim podem ser atingidas. Se o tempo estiver fechado e chovendo forte, saia imediatamente do mar. Não caminhe às margens da água ou no calçadão e não fique embaixo de guarda-sóis e tendas. Procure abrigo dentro de prédios, casas ou veículos. Em último caso, se não encontrar um local seguro por perto, a orientação é se manter agachado com os pés juntos até a tempestade passar. Caso uma pessoa seja atingida por um raio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado o mais rápido possível. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigado, Lidy.
No Rio de Janeiro, um policial militar foi preso suspeito de fazer a segurança de uma organização criminosa. Ele e outros investigados seriam integrantes de uma quadrilha especializada em furto de cabos elétricos. Os criminosos vestiam uniformes falsos da concessionária de energia e ainda usavam veículos com logomarca parecida com a da empresa. Os agentes recuperaram toneladas de cabos de cobre. Nos últimos 2 anos, a companhia sofreu quase 700 furtos de cabos subterrâneos, num prejuízo de 11 milhões de reais. Um ato em defesa da democracia marcou hoje os 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes. Então vamos fazer contato com Luiz Fara Monteiro, direto em Brasília. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ato foi liderado pelo presidente Lula e contou com a participação de ministros do governo e representantes dos demais poderes da República. A primeira cerimônia foi de reintegração das obras de arte danificadas nos ataques de 8 de janeiro de 2023, como o relógio fabricado na França no século XVII e trazido para o Brasil por Dom João VI. O presidente Lula ainda recebeu de estudantes réplicas da tela As Mulatas de Di Cavalcanti e de uma peça portuguesa de cerâmica. Participar de um ato como esse dentro do Palácio do Planalto é de ver alto e bom som. Não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. À tarde, o presidente Lula participou do Abraço à Democracia, ato simbólico com representantes dos 3 poderes e de movimentos sociais. O evento teve a presença de ministros do governo, comandantes das Forças Armadas e ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não compareceu. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também não estiveram presentes, mas foram representados pelos vices. No STF, o ministro Edson Fachin participou de um encontro com servidores e colaboradores que participaram da limpeza e da reconstrução das áreas depredadas. Artistas plásticos de Brasília entregaram obras de arte produzidas com destroços da invasão. O STF também lançou uma página na internet com dados sobre os ataques, todo o processo de reconstrução e a punição aos envolvidos. Até agora, o Supremo Tribunal Federal condenou 371 pessoas à prisão por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. Outras 527 pagaram multa e cumprem penas alternativas depois de fecharem acordos com o Ministério Público Federal. Quase R$1.800.000 foram arrecadados com esses acordos. O ataque à nossa democracia não começou ali, em 8 de janeiro. O processo foi mais sutil, mais gradual. Passamos a viver um clima de desinformação crescente, alimentado por ataques à eficiência das urnas eletrônicas, ao próprio processo eleitoral e, por conseguinte, à nossa justiça eleitoral. A destruição das sedes dos 3 poderes causou um prejuízo de mais de 26 milhões de reais. O quadro As Mulatas de Di Cavalcanti, principal obra de arte do Salão Nobre do Palácio do Planalto, foi reintegrado ao acervo. Avaliada em 8 milhões de reais, a tela foi encontrada com 7 perfurações, depois das invasões de 8 de janeiro de 2023. Importante para gerações futuras entenderem que o quadro não é apenas um objeto de arte, mas é a representação de parte da nossa cultura e do povo brasileiro. E se foi maculado, ele precisa ser restaurado, obviamente, mas também precisa ser lembrado que houve a mácula. O relógio pêndulo do século XVII também voltou ao Planalto. O objeto histórico se tornou uma espécie de símbolo dos ataques às sedes dos 3 poderes, quando foi derrubado por um dos invasores do palácio. Ao lado estava o vaso de porcelana chinesa, agora recuperado. A peça ficou quebrada em 180 pedaços.
No Supremo Tribunal Federal, o dia também foi marcado pela entrega de obras recuperadas. A restauração dos primeiros itens começou 3 dias depois dos atos de vandalismo. Ao todo, 951 peças da corte foram danificadas ou furtadas. Entre os itens expostos hoje estava a primeira edição da Constituição de 1988, que foi parcialmente queimada pelos invasores. Uma toga da ministra Carmen Lúcia também foi recuperada. O vice-presidente da Corte, Edson Fachin, e os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia participaram das cerimônias. É importante lembrarmos desse 8 de janeiro, porque representa uma cicatriz histórica de afronta à democracia brasileira, que não se pode e não se deve esquecer, sob pena de no futuro ocorrer algo pior. Das sedes invadidas no 8 de janeiro, a do Supremo Tribunal Federal foi a que teve o maior prejuízo. Os cálculos na época passavam dos 12 milhões de reais para a recuperação do prédio e restauração do que foi destruído. No Palácio do Planalto, o custo de reforma foi avaliado em quase 8 milhões de reais. No Congresso, a destruição causou um prejuízo estimado em quase 5 milhões. Em valores atualizados, o prejuízo total, segundo a Advocacia Geral da União, supera os 26 milhões de reais. Eu volto ainda nesta edição com mais notícias de Brasília. Hoje, 3 times tricolores começaram a preparação para a temporada 2025. E a Paloma Totti já está aqui com a gente para contar as notícias do esporte. Oi, Paloma, boa noite. Tá começando a esquentar, né? Tá sim, boa noite para vocês, boa noite para você. Fortaleza, Grêmio e São Paulo se representaram hoje. Com a nova dupla Oscar e Lucas, o tricolor paulista viajou para treinar por 2 semanas lá nos Estados Unidos. Os jogadores do São Paulo foram os últimos entre os grandes paulistas a se reapresentarem. A torcida está confiante para ganhar o título estadual. Tem que honrar o nosso manto e ir para cima, né? Com a chegada do Oscar, jogador experiente, vai somar bastante para o grupo. A responsabilidade não vai ficar só no Lucas e no Caleri, né? O São Paulo é a terceira força. O Palmeiras está com um time entrosado e muito forte. Corinthians subindo, terminou o ano lá no auge. O São Paulo tem uma equipe menos poderosa tecnicamente, mas contratou jogadores importantes para posições essenciais. O São Paulo, já com o Oscar no elenco, viajou para Orlando, nos Estados Unidos, onde vai participar de um torneio na pré-temporada. O Grêmio também voltou hoje aos trabalhos e com técnico novo, Gustavo Quinteiros. O Fortaleza apresentou o meio-campo argentino Paul Fernandes, que veio do Boca Juniors. O Palmeiras garantiu a permanência do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes até o fim de 2027. Estou feliz por ficar mais tempo aqui e só tenho que retribuir em cada jogo com esforço e dedicação. O Corinthians já começou a preparação para a temporada e a partir de hoje entra em regime de concentração. Os jogadores só vão sair daqui do centro de treinamento no domingo. Até lá, treinos em 2 períodos para recuperar a condição física e a força muscular, além de um controle nutricional para queimar as gordurinhas do fim do ano. O Corinthians é o único dos grandes de São Paulo que não anunciou nenhum reforço até agora. O motivo? O Corinthians não precisa de grandes jogadores porque ele tem a melhor base ofensiva do futebol brasileiro. Memphis, Garro, Yuri Alberto, eles têm um entrosamento que nem o Flamengo, nem Cruzeiro, nem Palmeiras têm. Preciso olhar um pouquinho para a defesa também, né? No Rio de Janeiro, o Flamengo também está de volta com foco no planejamento e mistério sobre reforços. Antes do treino, o novo diretor de futebol, o português José Boto, afirmou que o Flamengo vai voltar a abrir algumas atividades para a imprensa, o que estava restrito nos últimos anos. Mas avisou que não vai falar sobre reforços. O segredo é a alma do negócio. A divulgação de coisas sobre as negociações prejudicam o Flamengo. E eu não estou aqui para prejudicar o Flamengo, estou aqui para proteger o Flamengo. Ele disse também que confia no trabalho do técnico Felipe Luiz e que o Flamengo quer acabar esse ano com o sucesso dos portugueses que comandam os rivais. Eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil.
Na Copinha, o Botafogo venceu e se classificou como o primeiro do grupo. O Cruzeiro também já pensa na próxima fase. O Cruzeiro derrotou o São Carlos por 2-0. Kaique Kenji, filho do ex-lateral Kleber, da seleção brasileira, e Josefer marcaram para o time mineiro. O Grêmio venceu o Capixaba Porto Vitória por 1-0. Iago Santos marcou o gol que garantiu a liderança do grupo ao tricolor gaúcho. O Sport conseguiu a classificação antecipada ao golear o Boa Vista do Rio de Janeiro por 5-0. O Ceará venceu Trindade de Goiânia por 3-0 e também se garantiu no mata-mata. Essas foram as notícias do esporte. Cris, Celso. Valeu, Paloma. Ok, Paloma. E nós vamos voltar com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, porque o Ministério Público Federal notificou a Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, para que a empresa apresente explicações sobre o fim da checagem de fatos. Fara? Olha, Celso, está dando o que falar isso, viu? Hoje, autoridades e especialistas voltaram a defender a regulamentação das redes sociais no Brasil. Em ofício enviado aos representantes da Meta no Brasil, o Ministério Público Federal questionou os detalhes da decisão da dona do Instagram e do Facebook de acabar com a ferramenta de verificação de fatos nos Estados Unidos. A empresa informou que vai adotar as chamadas notas de comunidade, em que os próprios usuários fazem correções e atestam a veracidade de uma informação. É o mesmo sistema adotado pela Rede X do bilionário Elon Musk. No documento enviado à Meta, os procuradores afirmam que, nesse cenário, o que se tem, portanto, é o anúncio de mudanças que alteram, de modo substantivo, o conjunto de providências que, perante o Ministério Público Federal, foram indicadas pelos responsáveis pelas plataformas Facebook, Meta e Instagram como determinantes para coibir a desinformação e promover um ambiente seguro e saudável em seus serviços. A possibilidade das mudanças afetarem o Brasil preocupa as autoridades brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, afirmou que as redes sociais somente continuarão a operar no Brasil se respeitarem as leis vigentes no país. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. A responsabilização das redes sociais pelo conteúdo publicado pelos usuários começou a ser debatida no Supremo no final do ano passado. Até agora, os relatores das ações em análise apresentaram propostas para que as plataformas removam conteúdo criminoso ou ofensivo, mesmo quando não houver uma decisão judicial sobre os casos. A tendência na corte é que a maioria dos ministros vote pela regulamentação. Mas, depois de um pedido de mais tempo para estudar o processo, feito pelo ministro André Mendonça, ainda não há data para a retomada do julgamento. Parlamentares voltaram a defender a necessidade de limites para as plataformas digitais e criticaram a decisão da Meta. Isso pode promover um volume ainda maior de informações falsas, fake news nas redes sociais, e nós sabemos o quanto isso pode influenciar nas decisões econômicas, políticas, nos comportamentos sociais. Eu não tenho dúvida nenhuma que a decisão anunciada pela Meta, a empresa que controla o Facebook e o Instagram, é muito ruim, é péssima. Eles mudam procedimentos, regras que vão escancarar todo tipo de possibilidade para mentira, para o ódio, para as fake news, para a desinformação ser pulverizada ainda mais sem nenhum tipo de controle. Procurada pelo Jornal da Record, a Meta informou que não vai se manifestar. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Pesquisadores de 4 estados brasileiros se uniram em uma grande operação: retirar corais invasores que se espalharam no mar da ilha de Itaparica, na Bahia. Esse tipo de coral ameaça a vida de peixes que dependem das espécies nativas
para sobreviver. Os peixes que antes apareciam em grande quantidade, agora quase não são mais vistos na Baía de Todos os Santos. A gente pega robalo de 5, 10 quilos, até de 15 quilos. Diminuiu bastante, tipo assim, 80%. O motivo do sumiço é a chegada dos octocorais. A espécie alaranjada já destruiu alguns corais nativos na região metropolitana de Salvador, que são essenciais para alimentar os peixes e equilibrar a temperatura da água. Segundo os pesquisadores, o octocoral é originário de Singapura e foi encontrado no Brasil pela primeira vez no Rio de Janeiro, na década de 1990. Mas no último ano, os corais se espalharam pela ilha de Itaparica e têm afetado as espécies nativas. Os corais invasores estavam presos em plataformas de petróleo antes de serem encontrados na Bahia. Há a possibilidade de que ele chegue, que ele tome um território muito maior, sim, se a gente não conseguir fazer a erradicação agora nesse momento. A Secretaria de Meio Ambiente da Bahia e pesquisadores de 4 universidades federais do país montaram uma força-tarefa para começar a retirar os corais invasores. A operação deve continuar pelo menos até fevereiro. E a gente está fazendo toda essa ação de remoção e erradicação dessa espécie, porque ela pode ter muitos impactos no nosso ecossistema, ela pode competir com espécies nativas e impactar a produção de peixes. Os próprios pescadores começaram a perceber nos locais onde eles pescam a presença do coral. Em Mato Grosso do Sul, pesquisadores comemoraram a volta para casa de um tamanduá-bandeira, espécie ameaçada de extinção. O animal foi vítima dos incêndios no Pantanal e sobreviveu depois de passar meses num centro de reabilitação. Esse é o Luizinho, um tamanduá-bandeira adulto que se tornou símbolo da resistência no Pantanal depois das queimadas. Durante meses, esses pesquisadores assumiram a missão de cuidar do animal silvestre ferido. O tamanduá-bandeira foi encontrado bastante debilitado numa área de mata fechada, bem perto daqui. Ele fugia dos incêndios aqui do Pantanal e estava com as 4 patas queimadas. Estava lá deitado, queimado, sem se alimentar e sem tomar água. Então, bastante desidratado, então foi um resgate bem difícil de fazer. Essas imagens gravadas pelo Instituto Tamanduá mostram momentos da reabilitação de Luizinho. Acabamos de fazer as botinhas, tá medicado, sorinho, e agora ele tá recuperando. Aos poucos o tamanduá foi se recuperando. Dos 6 tamanduás-bandeiras resgatados durante os incêndios no Pantanal, Luizinho foi o único que sobreviveu aos graves ferimentos. Ano passado, mais de 18% de toda a região foi consumida pelo fogo. Luizinho usa um colar preso ao corpo que emite sinais via satélite, que vão monitorar os passos do animal na natureza. Assim, pesquisadores vão poder acompanhar o dia a dia do tamanduá. Ele também teve material biológico coletado e encaminhado para um laboratório parceiro na Alemanha, que vai estudar a genética do animal. Isso é importante em termos de evolução e em termos da genética da população e da conservação. É muito importante isso para o futuro do bicho, para o futuro da espécie. Com a saúde restabelecida, hoje foi dia de devolver o animal silvestre no mesmo local do resgate. Sedado, Luizinho aguarda neste caixote. Após despertar, o animal retorna para a mata. Tem todo um trabalho, muita gente envolvida, né? E a gente vê que funciona, que dá certo. Quando a gente faz o negócio da maneira que tem que ser feito, a gente consegue devolver um animal, né? Um macho, adulto, reprodutivo, um indivíduo muito importante para a vida livre, né? Para continuar o seu ciclo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem o 3º episódio da série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.